Então, eu separei aqui para vocês 3 táticas processuais vencedoras. Qual é a primeira tática que eu quero que vocês anotem aí, não se esqueçam? É a análise tática das decisões de acordo com o artigo 489 do Código de Processo Civil, tá? Então, artigo 489 do Código de Processo Civil. Por que o 489? Porque o artigo 489, no parágrafo 1º, ele vai dizer que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. Prestem atenção, tá? Não é só sentença e acórdão, é qualquer decisão judicial. Eu costumo dizer, o legislador não utiliza palavras inúteis, certo? Então, se é qualquer decisão judicial, não tem dúvida, é qualquer. O juiz proferiu uma decisão, cabe a utilização, né, a verificação com base no 489, tá? Então, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Então, o legislador, ele não utiliza palavras em vão, né? E, além de tudo, ele ainda foi expresso, ele colocou decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Então, ele fechou ali para que não tenha dúvida. E daí ele vai dizer: não se considera fundamentada se ela se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo. Significa que, se a decisão judicial simplesmente coloca ali a indicação da legislação, sem explicar com detalhes o porquê que o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, né, dignidade da pessoa humana, por que que a dignidade da pessoa humana se aplica no seu caso, lá no seu processo civil? Ou por que que a dignidade da pessoa humana se aplica lá no seu processo previdenciário? Por que que a dignidade da pessoa humana se aplica no processo trabalhista? Então, o juiz tem que pegar o dispositivo legal e trazer ele para o seu caso concreto. Ele tem que fazer essa junção, falar qual é o momento ali em que o seu caso concreto com a legislação se encaixam, se encontram, tá? Não basta o juiz simplesmente indicar o dispositivo ou parafrasear o ato normativo, tá? Segunda possibilidade que o 489, parágrafo 1º, nos traz, do CPC. Ele diz que não se consideram fundamentadas também as decisões, certo? Que empregarem conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da sua incidência. Então, tudo aquilo que não for objetivo, que tiver um conceito jurídico que seja de forma subjetiva, o juiz vai ter que fazer ali a análise detalhada do porquê que ele está aplicando naquele caso concreto. Inciso 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão, tá? Então, aquele famoso, esse inciso 3 é o famoso copia e cola. Eu faço uma decisão que se encaixa ali para qualquer situação, tá? Então, nessa decisão, exemplo, fixo o ônus da prova, a parte autora, conforme artigo tal. E não falo por quê. Isso é uma decisão genérica, que ela pode servir para o meu caso, para o caso do Felipe, para o caso da Josiane, para o caso... Né? Ele não explica aqui detalhadamente por qual motivo aquele dispositivo se encaixa no seu processo, tá? Ou fica claro que aquela decisão pode servir para qualquer outro processo, tá? E também aquelas decisões que não enfrentem todos os argumentos deduzidos no processo. Aqui, sobre esse inciso, eu gosto de fazer uma pausa paralelo, né? Porque, a depender do lado do processo que você está, se você está como autor, se você está como réu, você vai ali utilizando ele em seu benefício. Eu vejo muito isso, né? Mas o dispositivo, ele não fala só não enfrentar todos os argumentos. Ele diz não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar, quer dizer, levar alterar a conclusão adotada pelo julgador. Então,
Não basta você dizer, né, você embargar, por exemplo, dizendo que o juiz não analisou tudo. Você tem que dizer o porquê que aquilo era relevante, tá? Mas eu digo que esse 489 ele dá um arsenal para a gente, né? Então, após o advento do CPC, eu digo que ele não é mais novo, né? Que o CPC já é de 2015, ano que vem fazendo 10 anos. Então, após o advento do CPC, a decisão judicial ela tem que ser muito bem trabalhada. E daí você vai me dizer, mas eu não vejo isso acontecendo na prática. A culpa é de quem? De nós, advogados, né? Ou melhor, de vocês, porque eu analiso com base no 489, né? Então, espero que todos aqui estejam analisando. Então, a gente tem que ser criterioso nisso, pegar a decisão e analisar de cabo a rabo. Eu gosto de fazer até um checklist, abre o 489, parágrafo 1º e vai ali checando um a um se realmente a decisão vai se considerar fundamentada. E o 489 ele não para por aí, tá? Ele diz também que não se considera fundamentada a decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar os seus fundamentos determinantes. Quem gosta muito disso é quem sobe ali recursos para o STJ, né? Quem interpõe recurso perante o STJ, que já vem aquela famosa súmula da questão da análise das matérias de fato, né? Então, normalmente eles fazem ali um copia e cola da súmula, aquela decisão parece que já está pronta, serve para todo mundo, né? Então, em tese, dessa decisão, se é uma decisão que você analisa, fala, essa decisão aqui cabe para todo mundo, é uma decisão que não fala nada expresso sobre o meu processo. Já cabe, então, que você faça, via de regra, vai ser um embargo, que vai servir de mecanismo, né? A gente vai falar sobre ele aqui, mas que, em tese, você já faça ali uma preliminar na sequência, né? Um recurso com essa preliminar ou com esse tema da nulidade, porque essa decisão não se considera fundamentada, se ela é um copia e cola de súmula, tá? Da mesma forma, também não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir a súmula, jurisprudência ou precedente, prestem atenção, invocado pela parte. E por que eu digo prestem atenção invocado pela parte? Porque se você não invocar, você não vai poder depois querer utilizar, né? Então, desde a petição inicial, a gente já tem que ter uma tática traçada. Qual é a tática? Se eu sei que o 489, exemplo, parágrafo 1º, está dentro da tática processual que eu vou utilizar, eu já me propus aqui a utilizar o 489, eu vou já pensar a minha petição inicial pautada nas súmulas existentes, nas jurisprudências e nos precedentes. Então, se existe, eu tenho que invocar, porque senão eu não vou poder dizer que a sentença, que a decisão, que o acórdão não está fundamentado, certo? Então, vamos lá. O 489, parágrafo 1º, inciso 6, ele vai dizer que não se considera fundamentada aquela decisão e deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, ou a superação do entendimento. Aqui é o famoso distinguishing ou overruling, tá? Distinguish significa a distinção, né? Então, por que aquele caso não se adequa, por que aquela jurisprudência, aquela súmula não se adequa ao processo em julgamento, tá? Ou a superação do entendimento. Utilizava-se sim esse entendimento, porém esse entendimento foi superado a partir da data tal e ali os motivos desse entendimento ter sido superado. Eu vou parar aqui um pouquinho